falar mais perto do microfone ou não? Não, vamos assim. Olá, meu povo. Olá, pessoal. Nosso boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É mais um prazer a gente, nesta sexta-feira, hoje um dia muito agradável, uma noite agradável, né? Nós estamos chegando até você para mais um podcast, nosso programa toda sexta-feira, o Diz Aí Podcast, né? A gente sempre com um convidado especial, um bate-papo legal. Acho que o importante é isso, sem aquele compromisso de horário, a gente deixa rolar enquanto o assunto estiver fluindo bem. E para nós é muito importante, você que nos assiste, estar aqui junto conosco, assistindo, perguntando, porque você sabe que quando você pergunta, a gente interage e assim o nosso convidado também se sente mais valorizado. Estou enrolando a língua aqui um pouquinho, né? Iniciando o programa aqui, mas eu gostaria de pedir então que você compartilhe a nossa transmissão. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Muitas pessoas não têm Facebook, você pode mandar o link do YouTube. Cara, inclusive, já mandei lá para minha mãe, né? Minha mãe não tem Facebook, mas ela acompanha pelo YouTube. E muita gente que a gente conhece também acompanha. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, tanto do Facebook quanto do YouTube. Para nós é um prazer muito grande. Como eu disse, se você compartilhar, você curtir e você mandar para mais pessoas, o Facebook vai reconhecer a importância do nosso podcast e vai mostrar mais. Então, por isso que é importante também a sua presença, para que a gente possa então estar tendo uma transmissão muito legal. Eu quero falar aqui do oferecimento aqui do nosso programa, então. Nós temos aqui algumas empresas que você vê no outro lado, né? Você vê ali as pessoas que estão aparecendo, que são os patrocinadores. Inclusive, nossa convidada é uma das patrocinadoras aqui do programa. Mas o oferecimento aqui embaixo, nós temos a GCK Soluções Tributárias, né? Você que tem a sua empresa precisa dar aquela analisada na situação fiscal do teu negócio. Pode conversar com o Dr. Paulo Gnuato, o Dr. Cláudio Além do Carmo, também lá em Santo Antônio. Eles fazem uma análise fiscal e também verificam se a sua empresa pagou algum imposto de forma indevida e podem fazer a recuperação desse dinheiro para você jogar no fluxo de caixa, no seu negócio, enfim, para você se fortalecer. Temos também a Sport Fitness, um abraço para a Mara, para toda a equipe lá do Sport Fitness. Saúde é essencial e você na Sport Fitness tem um acompanhamento de uma equipe muito qualificada, uma equipe que trabalha muito bem. Então deixamos um abraço a todos lá. Restaurante Referência, um abraço lá para o Paulo, né? O Paulo e toda a sua equipe, o pessoal que faz a comida deliciosa, hoje já estão inclusive trabalhando lá. Pode ligar lá, fazer o seu pedido, eles entregam também na sua casa. Então, o que você quiser, tem jantar, tem à la carte, tem pizza, enfim. Fala lá com o pessoal que eles te atendem muito bem lá. Móveis Meneghel, um abraço para o Sérgio, para toda a equipe. Móveis de qualidade, estofados, eletrodomésticos, condições parceladas, então, para você, né? Poder garantir aí qualidade de imóveis lá para o seu lar e para sua família. Também quero mandar um abraço aqui para a Metalúrgica MAP, para o Pino Reineiro e toda a sua equipe, portões, janelas, vidraçaria, né? Não deixe de fazer um grande negócio, o Pino lá é bem facilitado. O cara, nota 10 lá, pode fazer umas situações aí para você de pagamento muito facilitado. Então estamos vendo uma fase aí que você não pode deixar de ter segurança. Às vezes botar uma grade na sua janela lá, ou até mesmo melhorar a segurança, fala lá com a MAP que eles tem uma solução para você. E por fim, o Posto Avenida aqui, um abraço lá para a Cláudia, para toda a equipe lá, o pessoal que trabalha muito bem lá, dá uma atenção especial para o seu carro, para que você possa rodar aí com segurança para toda a sua família. Pessoal, o pessoal já está chegando aqui, a gente já tem os convidados chegando. Deixa eu ver aqui meu zap aqui, né? O pessoal já está dizendo aqui o seu boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Daqui um pouco eu mando um abraço para vocês. Quero pedir para que vocês comentem aqui embaixo. Para nós é uma grande satisfação tê-los todos aqui assistindo conosco o nosso bate-papo. É importante também que você mande o link ou para que a pessoa possa assistir talvez no pós ao vivo. Algumas pessoas na sexta-noite às vezes tem parentes, tem visitas, enfim, ou até mesmo estão se preparando para sair. Pode assistir aí no sábado, no domingo, né? É muito importante para nós o pós ao vivo também, tá bom? Eu vou apresentar a nossa convidada aqui, Thalita Casagrande. Seja bem-vinda. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes aí, telespectadores do podcast. Isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Realmente estou muito feliz, é o meu primeiro podcast. Espero que eu me saia super bem.
A Thalita a gente já viu que ela é boa de prosa, né? Ela já na arrancada aqui ela já falou fluentemente. E a Thalita é uma empresária aqui de Bernardo de Goem e Barracão, Dionísio Cerqueira, enfim, uma empresária aqui da Trifronteira, muito participativa nas entidades relacionadas ao mundo empresarial, ao empreendedorismo. E a gente trouxe ela aqui para falar desse universo, né? A gente sabe que a Thalita tem um envolvimento bastante grande. Quero só pedir para deixar a câmera aberta quando só para mim, Ana, quando eu estiver falando do convidado, deixa aberta. Quando eu estiver me direcionando ao pessoal que está assistindo, pode fechar em mim. Então, assim, para a Thalita que está aqui conosco, tem uma larga experiência, como eu disse, na atividade empresarial. Ela foi presidente do La Fronteira, é presidente, acho que atual da Ascoagrin, né? Não, não, sou vice-presidente da Vice... Raquel. Ah, perdão, vice-presidente, é verdade, a Raquel. A Raquel, nossa presidente. Isso, então é vice-presidente da Associação Empresarial e também está sempre envolvida aí, está sempre na confusão a Thalita, né? Então por esse motivo a gente traz ela. Thalita, quando for falar, aquela câmera Aquela ali, ali. ela direciona para você, Ótimo, tá perfeito. bom? E me fale uma coisa, como é que tá a vida? Tá tranquila, tá boa? Eu vi que para trazer aqui não foi fácil, né? Você tinha viagem todo final de semana quase, né? Exato, foi um pouco complicada a nossa agenda, mas deu tudo certo, graças a Deus. E realmente, a vida tá corrida. Eu gosto de estar em movimento, eu falo sempre que estar em movimento é quando as coisas acontecem. Sim. Então, eu gosto desse dinamismo aí que é a vida empresarial, né? Sim. A Thalita, eu conheço ela há muitos anos, conheço a família da Thalita também, o Leozinho. O Leozinho estava aqui, inclusive, né? Chegou Sim. aqui com ela junto. E também a família dela, o pai, a mãe dela, enfim. Vamos só pedir pro pessoal puxar um pouquinho mais a câmera aberta. Só puxa um pouquinho que ela está muito distante, isto. Aproxima um pouco mais. Aqui o nosso podcast não tem frescura, Thalita. Aqui a gente ajusta o avião em pleno voo, entendeu? É assim Né? que a gente gosta, é assim que é a vida, né? Porque o podcast começa, ele é ao vivo, então é nesse sentido, até se você se sentir algum ajuste que tu precisar Então, fazer, pode falar. é Tá legal bom? aqui porque a gente se vê, pessoal. Vocês não veem o estúdio. O estúdio tá muito bonito, inclusive. E a gente consegue se olhar aqui. Adorei já. Perfeito. Você chegou a mandar o link lá pro teu pessoal? Mandei pro meu pessoal. Perfeito, então. Então o pessoal já vai entrando, já vai chegando. Eu quero mandar um abraço. Se estiver assistindo, quero mandar um abraço pro Léo, pros filhos do Léo e da Thalita, né? Para os familiares que estiverem nos assistindo aí, então. Mando um abraço a todos para que eles possam também assistir aqui conosco, né? E Mandar pro interagir. pessoal da Ibope pra gente aí, né, Luiz? Exatamente. Senão, O programa ele fazer. começa a aumentar, depois de uns 10 minutos ele começa a crescer, depois de uns 10 minutos de bater papo. Perfeito, vamos lá. Thalita, você vem do ramo empresarial, teu pai é empresário já do ramo do comércio, né? Eu lembro dele atuar na atividade de mercado, por exemplo, Sim. já há muitos anos, né? Exato, a minha família sempre foi empresarial, desde os meus avós, meus bisavós, sempre tiveram comércio na fronteira, então eu falo que o sangue empresarial corre nas veias, né? Minha família vem de uma família de supermercados, então eu cresci no meio de caminhão descarregando farinha, açúcar, arroz, na época aí que os argentinos vinham muito para o Brasil fazer compras. Mas a minha família materna, como a minha família paterna, também já vem de lojistas, lojas de roupa. A minha própria bisavó teve a loja Marisa de noivas, né, que fez 50 anos. Eles fecharam esse ano, inclusive, que é a tia Teresa, né? 50 anos de loja. 50 anos de loja, que é ali na Avenida República Argentina, e eu até falei para ela, eu fiquei mais triste, eu acho, porque realmente é um ícone na nossa cidade, né? Sempre fazendo vestidos de noiva em si, mas eu cresci nesse meio. A minha avó materna também sempre teve supermercados, e o meu pai e minha mãe sempre estiveram no comércio, né? Então, eu aprendi a lidar com as pessoas e sobre pessoas com eles. Uhum. A Thalita que é de família pioneira, né? E veja bem, para ter uma loja ter 50 anos, a história da loja se confunde com a história do próprio município. Sim. Diniz Cerqueira vai fazer, o ano que vem, vai fazer 70 anos. Então, quer dizer, é, a loja, ela, com 50 anos, viveu o desenvolvimento local, né? Exatamente. A minha bisavó Elvira, inclusive, ela era muito participativa na igreja e a tia Eide também, e ela substituiu o padre
nas missas onde ele não poderia estar. Então, a gente sempre teve esse envolvimento, sabe? Essa questão da mulher sempre trabalhar na família, para mim sempre foi muito presente isso. Sim. Tanto as minhas avós, a minha mãe, então eu sempre tive isso muito presente em mim, sabe? Que a mulher precisava sim trabalhar e construir as coisas junto com o esposo, obviamente, Uhum. mas isso para mim sempre foi muito perto, sabe, Luiz? Sim. E eu tenho, assim, delas muito marcante, bom, desde pequena, né? A minha avó me levava para o supermercado dela, minha mãe me levava para o supermercado, as minhas tias me levavam para a loja para vender roupa, e desde pequena eu sempre também. As minhas brincadeiras eram de empresária. Então, eu Aham. ia vender suco para os argentinos, ou eu fazia miçanga, ou eu fazia tererê no cabelo. Então, as minhas brincadeiras nunca foram brincadeiras. Eu brincava de boneca, obviamente, mas sempre foram brincadeiras, sempre empreendendo, né? Sempre Sim. no comércio, sempre vendendo alguma coisa ou fazendo alguma troca. Sim. A Thalita, que inclusive tem. A mãe dela é argentina, né? E Isso. o pai é brasileiro. E na verdade a família Casagrande tem pessoas da própria família que também tem as duas nacionalidades, né? É, sim. Então, a minha mãe é argentina, o meu avô materno é argentino, né? O Wilson Ayala, falecido já, e casou com uma brasileira, que é a minha avó Alda, que ainda é viva hoje. E é essa miscigenação aí que Sim, saiu a Thalita e o André, né? sim. Eu tenho um irmão, o André, ele também tem empresa aqui no Brasil. E, enfim, a gente fala as duas línguas, é muito comum aqui na nossa cidade, né? Ter casamentos, enfim, entre os dois países, né? Eu acho que isso é muito rico daqui. Sim. É, essas peculiaridades da nossa trifronteira que faz com que a gente viva num lugar especial, né? Você sabe que você que nos assiste, tem muita gente de fora aqui da trifronteira que nos Sim, assiste. São peculiaridades que a gente vê aqui, e nós vamos entrar nesse assunto, que fortalece a nossa característica de turismo, por exemplo. Né? A Thalita, a gente vai falar do universo empresarial e do universo do turismo. Thalita, então, filho de peixe, peixinho é. Você se tornou empresária, né? Você não tem só duas empresas lá na Argentina, você tem mais, você tem também empresa no Brasil, né? exato. E eu vejo que você está sempre, como você falou no início, sempre em movimento, buscando ideias, buscando. Porque ter uma empresa, ela é matar um leão por dia, e você tem que matar um leão por dia e buscar novos leões, né? Que nem diz o outro, crescer, buscar se desenvolver. É um desafio grande, né, que você tem. É um desafio imenso, Veronese. Como eu falei para você, eu gosto de estar em movimento, mas às vezes esse movimento me deixa de cabelo em pé, né? Como o Sim. normal de todo empresário. Hoje, hoje a Vinoteca Casagrande ela está fazendo 18 anos esse ano, então há 18 anos nós estamos na Argentina. A Perfumelândia está fazendo 14 anos esse ano, então também nós aí no segmento de perfumaria. Hoje a Perfumelândia é a maior loja da Argentina de cosméticos, né? E Uhum. a Vinoteca Casagrande vem também como referência hoje na Argentina no ramo de vinhos, tanto para os nossos clientes como também para os nossos fornecedores. Hoje a Vinoteca, sim, ela é uma vitrine para os nossos fornecedores. E na pandemia, eu falo que foi muito difícil para todo mundo, mas nos trouxe aí a oportunidade de nós abrirmos a Vinoterra, que é a nossa empresa de importação e exportação de vinhos no Brasil. Hoje nós contamos a Vinoterra com 17 funcionários já. Então, nós fizemos a distribuição de vinhos legalizados no Brasil inteiro, praticamente hoje. Né? Trabalhamos com a família Milan, com a família Vistalba, com Michel Roland, que hoje é o maior enólogo do mundo, né? Nós temos Sim. exclusividade dele no Brasil. Nós trabalhamos com Micheline Mufato. Nós temos hoje mais de 250 vinhos no nosso catálogo da Vinoterra. E um desafio enorme para a pandemia, né? Porque nós não pensávamos que teríamos essa oportunidade tão grande por ser uma empresa na fronteira. Tu vê, a gente conhece vocês aí com o Super Casagrande, também conhece pela Perfumelândia, não conhece essa outra empresa, né, no Brasil e tal. E crescendo de forma tão exponencial, né? Exato, de uma forma exponencial e super saudável, sabe, Uhum. Veronese? Então, assim, eu tenho muito orgulho da Vinoterra. Eu falo que, óbvio, todo esse nosso trabalho na Argentina, enfim, de todos esses anos, nos trouxe essa credibilidade de termos também parceiros fortes no Brasil, né?
e foi uma escolha para nós da pandemia, porque fechou a fronteira realmente e nós não Uhum, tínhamos outra opção na época. E realmente, como nós estávamos falando antes, a questão da gestão, né, na pandemia, uhum, foi difícil. O nosso público na Vinoteca Casagrande é o público que é o turista saudável, é o médico, é o empresário, é a família, né? E essas pessoas não estavam mais vindo para a fronteira nessa época. E realmente a abertura da Vinoterra foi um ponto de partida importante para a minha família naquela época, inclusive porque nós estávamos voltando de Curitiba, né, com o meu filho que estava doente na época, uhum. né. A gente vai falar daqui um pouquinho É, sobre essa questão. A nossa característica de fronteira, ela é muito forte nessa parte das compras, né? Do sim, turismo de compra. Vocês ali mesmo, nós vínhamos falando aqui, pessoal, lá no Super Casa Grande, das pessoas que eles recebem lá no mercado. Inclusive tem gente bem conhecida, né? Gente famosa passa por ali, passam de forma anônima, porque às vezes até as pessoas não reconhecem elas. sim. Mas outro dia mesmo eu encontrei lá no mercado, comentei aqui com a Thalita, o jogador, o ex-jogador, na verdade, o neto do Chapecoense, estava lá no Super Casa Grande comprando. Então, essa característica de compra ela é muito interessante, né? Exato. Ali nós já recebemos vários artistas, o Neto, o outro jogador que eu te falei o nome, O Foma, né? Foman também, eles vão sempre. O Zé Felipe, Uhum, o cantor Zé Felipe, o Gustavo Mioto, a gente já recebeu também. O Badim sempre está ali também uhum, na nossa vinoteca. Então, nós ficamos muito felizes, claro, né, de receber essas pessoas e de ter esse reconhecimento. Mas são pessoas simples como nós e às vezes passam despercebidas uhum. também por nós lá. Mas quando a gente percebe que é alguém famoso e tal, né, Sim. é É, legal. a Thalita falou um pouquinho aqui sobre a questão empresarial, e daí eu fugi um pouquinho ali. Na verdade, a gente vê hoje nesse momento, com essa oscilação da economia na Argentina, um pouco de medo no argentino em si, né? Você está inserida dentro da Argentina, está inserido no Brasil, você conhece, vive esses dois mundos, né? É uma coisa, acho que na tua cabeça se tu É. consegue se organizar enquanto empresária, trabalhando em dois universos econômicos? Exato, são dois universos econômicos totalmente diferentes, né? A Argentina, ela já vem numa instabilidade econômica já há muitos anos. Por essa questão cambial, realmente é favorável ainda comprar na Argentina, mas o Brasil é um país estável, né? Então você consegue aí desenvolver estratégias a longo prazo com mais facilidade. Eu digo que a Argentina é uma estratégia diária, né? Uhum. A minuto, porque hoje a gente está com uma inflação extremamente alta na Argentina, a gente sabe disso, né? Um dólar oscilante. Eu falo que a fronteira é o primeiro lugar que ela sente sempre tudo, né? Desde a parte econômica, de um dólar que sobe e desce, da parte de saúde, se fecha uma fronteira, se é uma pandemia, é a gente que respinga em primeiro momento. Então, a fronteira ela é muito sensível a essas duas economias sempre. E a gente precisa estar atento. Mas ao mesmo tempo que é complexo, você aprende muito, né? Eu falo, quem empreende na Argentina, empreende em qualquer lugar do mundo, Sim. porque é realmente muito instável. Você não consegue hoje ter estratégias a longo prazo, precisa ser diária e as coisas mudam muito rapidamente, né? E você precisa estar preparado. E hoje a nossa empresa é uma empresa grande, não é uma empresa pequena. Nós temos hoje na Argentina 42 funcionários, 42 pessoas que trabalham lá. Eu falo que a gente não constrói nada sozinho, sabe, Luiz? Então, eu tenho muito orgulho da equipe que nós temos, tanto no Brasil como na Argentina. São pessoas profissionais, pessoas competentes, né, que trabalham conosco e que também precisam entender desse cenário, né, para Sim. poder aí ter ser maleável quanto a isso também. Uhum. Quero mandar um abraço, inclusive, para toda a equipe lá da Thalita. Eu sempre tenho contato ali com o enólogo lá, O seu Luiz? o Luiz lá. Sim, Inclusive, ele veio aqui falar sobre vinho. Nós veio. conversamos na bancada aqui no outro estúdio, outro dia. Então, eu quero mandar um abraço para ele lá. É, eu quero mandar um abraço para quem está aqui ao vivo conosco.
A Roseli Pires da Silva deu uma boa noite aqui. A Tatiane Montanhar, minha esposa, obrigado pela Uhum. audiência. A Thaís Halber também deu uma boa noite aqui. Quero convidar você que estiver nos assistindo a comentar aqui na nossa transmissão aqui, porque a gente veja, porque eu não consigo ver quem está online aqui, mas Sim. você comentando aqui embaixo, a gente te manda um abraço logo depois também. Thalita, me diga uma coisa, a gente ouve às vezes falar que tem gente passando fome na Argentina, isso procede ou é uma história? Na Assim, verdade, gente passa fome em todo lugar, né? lugar do mundo Né? tem. Mas Mas a situação tá um pouco mais complexa para dentro, é, né? Eu falo, quando a gente vai mais para o centro do país ali, realmente tá uma situação mais complexa. Faz muitos anos já, né? As pessoas falam muito de agora, mas a Argentina já vem sofrendo isso já há uns 6 anos para cá. Eu acredito que está mais intenso. Nós tivemos também uma crise em 2012, né? Muito uhum, também grande, que foi a época que a gente só podia vender um azeite, uma farinha por argentino. Aqui nós não prestávamos muito atenção nisso, porque eu falo, a gente não podia comprar no Brasil, né? O azeite, a farinha, o arroz. Mas ali dentro a gente precisava vender só assim, né? capaz. Sim, Mas exato. como que controlava isso? Por CPF? Não tinha um controle, mas a mercadoria que chegava para mim era muito pouca, né? É? E a orientação era essa, por realmente pela falta de produtos, né? Então foi uma das primeiras crises ali que a gente teve, e eu lembro que eu falava pro meu fornecedor, ele olhava para mim e falava, Thalita, vai piorar? E eu falava, não, não pode piorar. E piorou. Então, hoje, quando me falam que as coisas podem, independentemente se é no Brasil ou na Argentina, podem ficar um pouco, né, Ah, mais difíceis, realmente elas podem ficar mais difíceis, né? Mas, enfim, é um país incrível. Foi a minha primeira empresa eu abri na Argentina, né? Todo mundo me pergunta, Thalita, por que que você abriu na Argentina? Você paga menos imposto por causa disso? Não, eu não pago menos imposto. Eu pago imposto na Argentina também. Então, realmente, o que a Argentina hoje ela te traz de diferente, realmente é essa questão cambial, aonde está mais atrativo para o brasileiro. Mas a questão da inflação já ajuda bastante o empresário, né? Então, às vezes as pessoas só sabem olhar o lado bom, mas o lado que você tá ali, ter que remarcar preços todos os dias, né? Ter que, enfim, lidar com esse tipo de situação é um pouco complicado. Mas a minha primeira empresa foi lá, né? Por paga que que menos foi? imposto na Argentina que no Brasil? Não, não Paga mais? paga. Não, não paga. Eu acredito que dá em torno de 38%. Uhum, é a mesma coisa, 38, 42%. Não, Isso em bebidas, né? não, é que lá. Geral? Não, a geral. Lá nós temos o IVA, que é 21%, né? Que é o imposto do país. E aí tem o 331, tem o imposto de funcionário, para, Sim. entendeu? Aí tu vai fazendo os agregados, chega a um valor bem alto. Sim. Thalita, a gente vê hoje muitos empresários se queixando da dificuldade de gerir um negócio no mundo atual. Na verdade, são muitos desafios, né? Então, por um lado, você tem inúmeras iniciativas que estimulam o empreendedorismo, de o empreendedor, principalmente o jovem empreendedor, cai de cabeça num novo negócio e daí tem aquela dificuldade de sobreviver. O que que você definiria ou quais as dicas que você daria, considerando o fato que você também vai ter gente que vai assistir na Argentina, vai ter gente no Brasil, enfim, que dica você daria, que dica você daria para a pessoa driblar as dificuldades do dia a dia e ainda assim planejar crescimento no seu negócio? Eu acho que a primeira dica é você ter uma visão estratégica do teu negócio. Você precisa saber aonde você quer chegar. Hum, Você precisa saber o resultado. Você sabendo o resultado, você precisa sim traçar estratégias. Vai dar certo todas? Não, não vai dar, hum, né? Não adianta eu falar que isso é uma receita de bolo, porque não é. Vai dar mais errado que certo? Sim, vai dar mais errado é, que certo no meio do caminho. Mas eu sempre falo que eu não tenho medo de errar, sabe, Luiz? Então, assim, eu falo, lógico, repetir erros é sim. complicado, mas você errar, eu falo que é um aprendizado. Então, você precisa errar nesse caminho para você crescer. Porque se teu pai vai lá e fala, faz assim, assim, assado, tu não vai fazer, né? A gente sabe que a gente não faz. Então, às vezes, o caminho precisa ser caminhado. É um pouco clichê, mas você precisa caminhar, né? Você Precisa precisa. trilhar aquela Exato. trajetória. E a experiência, assim, você precisa ter o feeling. Eu falo, eu tenho um sexto sentido muito apurado. Eu sempre falo que as coisas que eu faço geralmente é com o coração.
Eu sou uma pessoa apaixonada pela fronteira, eu acho que isso é visível para todo mundo. Uhum. Às vezes dá um pouco de briga até em casa, o Léo tá assistindo, porque realmente eu me dou e eu gosto de ver as coisas acontecendo, brilha meus olhos isso, né? E pelo empreendedorismo também. Então, eu gosto de ver a transformação das pessoas. Eu falo isso desde o meu funcionário dentro da minha empresa. Eu gosto de ver ele evoluindo e o que ele, como ele começou e como ele saiu da minha empresa, sabe? Eu Uhum. sempre falo para eles, quando eu vou contratar, se você sair daqui, eu quero que tu saia melhor, porque eu não quero que alguém contrate você depois e fale, meu Deus, como é que essa pessoa trabalhava com a Thalita? Essa é a minha frase. Então eu falo, eu preciso que a pessoa cresça junto comigo. Isso para mim é bem importante. Perfeito. Se o Léo não escutou na primeira, então, quero mandar um abraço agora, então, né? O Léo e toda a família lá, toda a família Casagrande. O Léo, O o Alberi, Alberi, né? a mãe, tá Isso, todos assistindo todo mundo lá, assistindo. Então, né? quero mandar um abraço para todo o pessoal lá. E quero mandar um abraço pro pessoal da Associação Empresarial, então, também. A Raquel, não sei se a Raquel vai estar assistindo, ela tem outro um negócio, acho, né? Nesse horário, não sei. Falei com a Raquel É, hoje, mas mas todo o pessoal lá, a Raquel, a Daiane, enfim, as Andressas, né? as Andressa, Mandar um abraço para todo o pessoal lá da Associação a Empresarial, né? diretoria A inteira. diretoria inteira lá, que está sempre nos acompanhando. E também quero mandar um abraço pro pessoal do La Fronteira, que vai estar aqui no dia 27 para nós conversarmos sobre o Festival de Turismo. Então a gente vai ter um bate-papo aqui. Sim, Alinhamos já com a Karina Zanoni Rodrigues, né? exato. Lá do CIF. A Karina então está fazendo essa ponte aí para nós ter esse bate-papo muito legal. A Adriana da Textura aqui. Ah, antes deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal. Nossa, bastante gente comentou, pessoal. Obrigado pelos comentários aí. Isso é muito importante para nós, vocês estarem aqui ao vivo. Vocês são parte fundamental do nosso processo aqui. Se não tiver ninguém assistindo, qual o sentido de nós estar aqui conversando, né, Thalita? Exato. Então, tem um bom público já nos assistindo aqui. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. O Gustavo é teu filho? O Gustavo é meu É, filho, meu primeiro empreendimento. É é, o Gustavo. Parabéns, Gustavo. Você tem uma mãe e um pai maravilhosos aí, né? E você, eu te vejo sempre lá no mercado também, é um menino muito guerreiro, né? Trabalhador. Ele trabalha, ele me ajuda bastante. Obrigado pela audiência. Botissu, boa noite. Ah, o Wilson aqui assistindo. Wilson, obrigado. Eu quero mandar um abraço também lá para Silvani, lá do Sicredi, toda a equipe do Sicredi. Leonir Pelissari, estou assistindo o Luiz aqui de Sorriso, Mato Grosso. Ah, o tio Léo. Parabéns, tio. Obrigado por nos assistir. O tio Léo, que é um excepcional jogador de canastra, Olha, né? O homem vem aqui, ele sempre ganha. Quero mandar um abraço para Adriana, lá da Textura de Corações, toda a sua família lá, todo o pessoal. Ela, inclusive, está te elogiando aqui, bem aqui. Mulher, beijo. empresária, mãe de família, né? E falando também que ser tudo isso é um desafio, né, nos dias atuais. Então, ser mulher, ser empresária, ser mãe de família. Leandro Fortunati tá fazendo uma pergunta aqui, pedindo para você expor um pouquinho. Ele sendo brasileiro, ele consegue abrir uma empresa na Argentina? Como é que seria assim? É fácil, é difícil? Como é que seria? Na verdade, consegue sim, né? Mas Precisa ter um sócio argentino? precisa ter um sócio argentino. Para você, sim, para você ter a empresa na Argentina, você precisa ter um sócio argentino. Mas não é complexo, não. Você abre ali uma empresa hoje na Argentina, eu acho que acredito que até em 48 horas, né? Você já sai com o quilt que falo, mas você precisa ou ter documento argentino ou você ter um sócio argentino. É. Uhum. E é que nem no Brasil, provavelmente. Você precisa. Eu falo sempre, uma empresa nova, ela é que nem uma criança, né? Precisa alimentar ela até o dia que ela resolve se alimentar sozinha. Tá sozinha, exatamente. A Vinoteca já está caminhando, né? Então, 18 anos. Sim. Então mas não é fácil. Mas ela precisa ser alimentada. E hoje ela caminha sozinha. E voltando mais uma vez, depois nós vamos falar do Benício, eu percebi o quanto ela caminha sozinha quando ele ficou doente, né? Sim. Que a gente fala que, eu preciso estar dentro do meu negócio, eu preciso, né, estar ali Uhum. o tempo todo, mas quando você sai da ilha e você vê a coisa acontecendo, e você percebe que o quanto você evoluiu também, você e a tua equipe, né? E isso foi um desafio para mim quando o Benício ficou doente também. Sim.
né? Você, na verdade, acredito eu, que também não. Um empresário tem que estar sempre pensando nisso, né? No momento que tu tiver que se desligar do teu negócio, todo mundo pode ter um imprevisto, Uhum. por questões de doença ou por outras razões. E quando isso acontece, se acontecer, tem que ter um negócio que consiga andar por conta É, própria, né? os processos são muito Né? importantes, né, Luiz? Como a gente estava conversando ontem, a organização estratégica da empresa é muito importante. Você ter processos claros para cada colaborador saber o que precisa ser feito. Isso também é extremamente importante e ter controles, óbvio. Você muitas vezes não consegue ver tudo, né, e ter os controles necessários, mas é importante você ter para a hora da tomada da decisão, Uhum, como a gente comentou antes na pandemia também. Ter esses controles na pandemia foi crucial para o não fechamento das minhas empresas, né? Isso uhum, para mim hoje é muito claro. Se eu não tivesse aqueles controles, aqueles processos, com certeza eu teria fechado a Vinoteca Casa Grande e a Perfumelândia na pandemia, porque eu não saberia qual eram os cortes que eu precisava fazer, quem que eram as pessoas que eu precisavam demitir na época. Então, você ter ali os números muito claros em qualquer empresa é muito importante para a sua tomada de decisão. Muitas vezes, né, eu sempre fui muito controladora e gosto de números e gosto de processos, né? Então eu falava, meu Deus, mas por que que eu tenho todos esses números aqui, né? uhum. Na pandemia, eu falei, cara, ainda bem que eu tenho esses números, né? Porque agora eu sei que essas coisas eu vou precisar segurar para poder seguir em frente. E foi isso uma grande parte de ter continuado, né? Sim. Ter uma organização interna boa. É, eu acho que no início tu deve ter tido um desespero, né? Porque, querendo ou não, a característica do teu negócio, ou eu posso estar enganado, mas ele parece que a maioria do teu cliente, ele é brasileiro, né? Embora ele seja um negócio na Argentina, né? Sim, e é pessoal, né? Você não receber as pessoas lá, para nós era muito Sim. difícil, né? O nosso colaborador, ele tá acostumado em receber o veronese lá Uhum. e trocar um papo e tomar alguma coisa, e já tomar um vinho. Sim. Então, assim, administrar isso na pandemia com as pessoas que ficaram lá do outro lado foi muito difícil. A Sim. equipe se reduziu bastante. As demissões para mim foram, acho que a fase mais difícil, né? Ter que Sim. demitir muitas pessoas que não seriam demitidas na época. Sim. Então, para mim foi, eu digo que foi a parte mais complicada e, enfim, e a parte emocional, né? Porque eu falo, a econômica a gente vai dando um jeito, vai se Sim. virando. Mas a parte emocional, social, de você não poder ver um vô, ver uma avó, né? Ir no dentista, trabalhar, né? Ter aquela transição que a gente tinha simples e temos hoje, graças a Deus, né, simples e tranquila na nossa fronteira, foi um corte meio energético, né, É. na Na época. verdade, teve um pouquinho no início de incompreensão dos governos. Um desespero na hora, Uhum. eu tinha restaurante na época e eu tinha uma gráfica em Chapecó. A gráfica no primeiro mês teve que parar, Sim. né, com salários altos e profissionais que têm um conhecimento diferenciado, tipo impressor, tem um salário alto. Em Chapecó, com galpão industrial, com salário, aluguel alto. E no primeiro mês fechou tudo. O governo simplesmente, na época, o governo de Santa Catarina decretou, como é que eles falavam? Lockdown, né? Lockdown. Meu, aquele lockdown lá parou Não, tudo. e aqui era uma confusão, né? Porque Né? Paraná era de um jeito, Santa Sim. Catarina de outro e Argentina de outro. Hum. Então, eu lembro na época, a Raquel, na associação comercial, ela falava: Meu Deus, eu vou ficar louca. É, Porque caía tudo, às vezes, lá na associação comercial. Às vezes não, sempre, né? Porque era o empresário de Dionísio ligando porque o de Barracão estava aberto. O de Barracão ligava porque o sim. de Dionísio estava aberto, né? É, Então era uma administração aí de três estados um pouco complexa, né? virou um caos, realmente. Virou um caos, é verdade. Mas vocês nunca deixaram de planejar. Tanto é que depois que abriu, não nem estava, acho que 100% liberado. Já foi. Não, estava liberado, mas digamos assim, ainda tinha aquele receio e tal. Daí foi realizado o Wine Day, né? Foi realizado o primeiro Né? Wine O Day. primeiro Wine Day, então Ah, já não, a terceiro Wine a Day. A terceira, terceiro né? Wine Eles tinham realizado o primeiro antes da pandemia, 18, né? 19 e aí Isso. agora o ano passado. Isso, e o AND, inclusive, é um projeto de grande sucesso, né? Eu tenho amigos lá de Florianópolis, lá de Blumenau, eu Uhum. encontrei aqui, inclusive,
aqui no Wine Day, Na Wine Day. né? É, a Wine Day é um projeto que vai acontecer cada 2 anos, então esse ano a gente não faz, o ano que vem sim a gente faz, Uhum. né? O ano passado aí nós colocamos 89 bodegas da Argentina dentro Sim. da Vinoteca, tivemos mais de 1.200 pessoas participando da Wine Day. É, estouramos aí a questão dos hotéis, não tinha hotel, não tinha restaurante na região, mas é uma festa muito bacana do vinho, sabe? Então, nós aprendemos a fazer esse evento também. Então, o evento que dá muita visibilidade para a Vinoteca e também para os nossos municípios, né? Então, não é só para a Vinoteca. Eu falo que todo mundo ganha com a Wine Day, sabe? O turista ele vem, ele circula, ele gasta no restaurante, ele põe a gasolina, ele vai na padaria tomar um café, ele vai comprar uma roupa, eu vou ir no salão arrumar meu cabelo, eu vou ir fazer uma maquiagem. Então, eu falo, a Wine Day, ela fomenta todos os setores que tem aí da nossa economia local. E nós vamos ter ano que vem, provavelmente será em julho novamente. Esse ano todo mundo perguntando também da Wine Day, mas é um evento que nos dá muito trabalho. Como que surgiu a ideia do Wine Day? A Wine Day, na verdade, quem teve a ideia foi o Léo, Hum. o Seba, que é nosso sommelier, hoje ele trabalha com nós no Brasil. E foi a Maria Martinez, que é uma sommelier que na época era da Casa Petrini, né? Foi logo no início que o Sebastian veio trabalhar conosco. Eles estavam conversando ali e falaram: vamos fazer uma festa do vinho. Thalita, vem aqui. Eu falava: não, nós não vamos fazer. Sim, nós vamos fazer. Tipo, a festa era agosto, isso, eles queriam que eu fizesse a festa em setembro. Hum. E eu fiz, né? A gente fez, a equipe fez, a gente abraçou a ideia. A primeira foi um pouco pequena, mas já tinha 700 pessoas, já era já Não, mas é grande, pequena, né? mas grande. E aí veio a segunda em 2019, né? Mais organizada, enfim. Veio a terceira logo pós-pandemia. E agora nós vamos para a quarta edição da Wine Day aí em julho de 2024. Então, Uhum. bem, esse pessoal é muito empreendedor. E se a nossa fronteira tiver mais gente assim, inclusive na relação de eventos mesmo, né? Nós vamos ter daqui uns dias, como eu já falei aqui, o Festival de Turismo, que é uma iniciativa, acho que mais. Não sei se é uma iniciativa pública, né? Não. É uma iniciativa do Comitê La Do Fronteira. Comitê La Fronteira, né? Isso. Mas juntamente com a parte pública, né? Óbvio, É, né? exato. A gente é parceiro em tudo que a gente faz, Uhum. O Festival La Fronteira aí foi uma iniciativa do eixo de turismo do Comitê La Fronteira. Inicialmente era para ser 7 dias, aí ficou 5 dias, e eu, todos os dias que eu acordo, eu falo por que que a gente está fazendo 5 dias, não fizemos dois, porque tá dando serviço o festival, mas a gente aí tá colocando em torno, eu acredito, né, a nossa perspectiva é de colocar aí umas 40 mil pessoas nesses 5 dias É. de festival. Em julho, Veronese, nós tivemos aí um dado que eu peguei essa semana com o Seba. Um abraço, Seba, da imigração da Argentina. 75 mil pessoas passaram pela aduana em julho. setenta e Agosto. cinco, Agosto. 75 mil Desculpa. pessoas. Nós estamos em setembro. 75 mil pessoas passaram pela aduana de Bernardo de Rigode. É muita gente. Sim. Então, põe que o dobro deve ter passado também pelo lago, né? Porque nem todo mundo, né? Eu acredito que muita gente não passa de forma fazendo o permisso ali, né? Isso passa com É, exato. tá, né? Mas nós tivemos aí um fluxo bem grande de pessoas passando pela nossa fronteira nesse período. Quero mandar um abraço aqui pro Luiz Alvarenga, então, que nós comentamos aqui, o nosso Sommelier? sommelier lá, né? Ele, inclusive, tem no Zap aqui, de vez em quando peço umas dicas para ele lá. Um abraço para ele e toda a equipe, como eu já tinha falado. O Leozinho, que veio trazer a Thalita aqui agora, ele disse um boa noite aqui. Se ele ouviu antes, eu não sei, mas, Léo, você aí é fera, homem do céu. Quero mandar um abraço aqui para Laura Machado, toda a sua família, né? Lá, o esposo, enfim. Estou tentando trazer a dona. Eu, na verdade, convidei a dona Wanda e o seu Isidoro, né? Sim, Mas eles ficaram com vergonha de vir, mas acho que até a Laura falou que acho que a Wanda viria. Só nós teríamos que trovar um pouquinho mais. Então vamos bem. ver se eles vêm aqui. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do IFM, né? A Wanda, o seu Isidoro, a Tere, o Giovanni, enfim, toda a equipe lá, a Bruna, todo mundo lá, que não sei dizer o nome de todos, né? Porque a equipe lá é grande, mas enfim, quero mandar um abraço a todos lá. Thalita,
a nossa característica de fronteira, nós temos espaço para crescer no turismo, além do turismo de compras, mas a gente vê, por exemplo, alguns projetos que se sobressaem. Eu até estava conversando essa semana com a Fran, que tinha aquele Bora Lá de turismo, Sim, né? agência de viagens. Isso, exato. E nós estávamos conversando, além do turismo de compras, ou melhor, vou reformular a pergunta: o turismo de compra ele pode é, ser uma atração, ser uma locomotiva para puxar outro tipo de turismo aqui para nossa fronteira? Com toda certeza, Luiz. Hoje eu estou no Conselho Estadual de Turismo, inclusive representando Caminhos da Fronteira, que são aí 18 municípios que vai até Itapiranga, e nós trabalhamos fortemente isso, né? Então, hoje o turismo de compras, ele é apenas uma pontinha do iceberg de tudo que nós temos na nossa fronteira. Então, nós temos o Vale do Rio Capanema, que é incrível, temos vários cânions, nós temos cachoeiras, nós temos rotas da Santa Emília, nós temos o maior Santo Antônio da América Latina, que é aqui em Santo Antônio do Sudoeste. Nós temos o Rio Iguaçu, nós temos aí Capanema, né, que tem um grande atrativo. E quando a gente fala em fronteira, a gente não pode falar só em Diniz Cerqueira, Barracão, Bom Jesus e Bernardo de Rigode. A gente às vezes se atém muito aqui. A gente precisa falar desse território de fronteira que começa lá em Capanema e termina lá em Itapiranga. Uhum. Então, quando a gente viaja para fora, a gente percebe que a gente às vezes demora 2 horas para chegar num destino, né? Ah, eu tô localizado em Diniz Cerqueira, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, mas eu vou até Angra dos Reis, que é 2 horas de carro. Então, assim, a gente precisa começar a criar e a conectar os outros municípios também, e esse é muito o papel do comitê do La Sim. Fronteira, conectar esses municípios para que tenham atrações. E é o que a gente faz com o Compras Argentina, que a gente começou lá em 2017 junto com o Termas do Verê. Então nós temos o projeto que é o Compras na Argentina, né? Que o que Uhum. a gente faz? A gente tem parceria com o Termas do Verê, onde eles trazem os ônibus de turismo para comprar na Vinoteca. Mas dentro disso, eles passam em Francisco Beltrão antes, passam na Santa Emília e depois param aqui. E aí, na volta, eles passam no Paleteiros. Passavam na época, agora eu não sei se eles continuam passando. Então, assim, a gente já movimenta. E quando eles vinham, o que, que eles queriam saber? A história do município, queriam parar a comprar bombacha, cuia, bom. Enfim, toda essa Sim. parafernália que a gente gosta de comprar. Então, assim, tem um campo muito grande, desde a parte de você fazer a parte de locomoção desses turistas. Então, assim, a minha grande dificuldade quando eu tenho a ideia é arrumar van e ônibus para trazer as pessoas do hotel para o lago, sabe? Então, assim, tem muita demanda hoje para o turismo na nossa cidade. E as pessoas precisam olhar, eu falo com amor e com carinho para cá, né? Às vezes é fácil a gente só olhar a parte ruim, mas olhar a parte boa. E essa também é a missão do comitê. Por isso que é lá fronteira, o que é bom passa aqui, né? Porque a Uhum. gente quer mostrar a parte positiva que a fronteira tem. Porque a fronteira, ela realmente às vezes é muito vista, de contrabando, de descaminho, de pessoas do mal, enfim. A Sim. gente sabe. E não é isso. Tem pessoas do bem na fronteira, tem pessoas que acreditam na fronteira, tem pessoas que são apaixonadas pela fronteira, e não é à toa que o Comitê La Fronteira está fazendo 10 anos, apenas com voluntários. Sim. Né? Todo mundo que está no comitê não ganha nada. Uhum. Apenas a gente faz um trabalho de mostrar a nossa fronteira, o lado positivo dela, né? O interessante é que o turismo, por exemplo, embora cada região tenha a sua característica, mas o turismo ele é feito por pessoas, ele precisa ser construído, precisa ser feito o turismo, né, na verdade. Nós vamos ter aqui um marco grande, mas o marco grande, ele é uma característica. Para Uhum. nós poder criar um ciclo turístico, alguém vai ter que É o puxar a frente, empresário. é um empresário, né? É investir, criar um Investir. roteiro. É você ter vontade, porque assim, o município ele precisa deixar a cidade bonita, né? Ele Sim. precisa aí deixar a cidade bonita, com as calçadas bonitas, enfim, iluminação e tudo isso. Mas quem precisa investir no turismo para ganhar dinheiro é o empresário, porque Uhum. sou eu que ganho dinheiro. Não é, né? E eu vou pagar o meu imposto e o município vai ter essa Sim. contrapartida. Mas eu preciso ter essa visão. Não adianta querer achar que o município vai lá e vai construir um hotel para você. O município vai lá e vai colocar uma agência de turismo para você. Não. Sim. Você, enquanto empresário, precisa se dispor a isso. E a questão é que a gente às vezes tem muita pressa também, né, Luiz, de Uhum. conseguir as coisas. A gente precisa entender que tudo precisa ser plantado, É, leva um semeado, tempo. leva algum tempo para você colher. O Compras na Argentina é um ponto desses. No início,
Meu Deus, para você trazer um ônibus era todo. Nossa, eu tinha que ligar, mostrar folder, o que as pessoas, o que que eu vou fazer em Judice? Cara, você vai vir fazer. Eu só tinha o compras e o marco grande para mostrar para eles, Sim. não tinha outra coisa. A partir do momento que eles vieram a primeira vez, esse ônibus que veio a primeira vez vem todos os anos. E é praticamente as mesmas pessoas. Então, assim, Tu vê, ó, essa tua iniciativa, temos a iniciativa que eu até ia mencionar lá de Anchieta. uhum. Quem ia para Anchieta, só aqueles buracos lá, meu Deus do céu, aqui é o fim do mundo. O que que o Anderson fez? Criou um roteiro, colocou uns quiosques, botou umas Kombi, um pôr do sol O Anderson, bonito, nosso parceiro, né? inclusive. Então temos lá, inclusive o Anderson foi convidado já, ele tá vendo uma data, Anderson, se antene aí, o podcast tá te esperando, O Anderson tá né? na Patagônia, É? Luiz. Ah, então ele vai estar Exatamente. curtindo, tá? Vai estar tomando um vinho lá Tá no pé tomando da. um... Tá viajando, É. Anderson. Aham. Então, mas veja bem, ó, a característica é tu olhar com atenção e tu planejar, né? Aquilo que voltamos lá no início do nosso bate-papo, é fazer um planejamento rigoroso, detalhado e fazer acontecer, né? Exato. E não é difícil. É, às vezes as pessoas pensam que é difícil, mas eu falo que às vezes tem um pouco de preguiça também, né? Uhum. É, Porque de exatamente. pensar. A visão imediatista que você acabou de passar. Exato, tu não quer esperar o processo Hum. acontecer, né? Que nem eu falo, hoje nós estamos aí. Quando eu penso que são 18 anos, nossa, parece que foi ontem que a gente começou, né? Então, não foi ontem, né? Só que veja bem, ó, essa mentalidade ela tá mudando aos poucos. Claro que hoje tu pega aqui o empresariado aqui nosso, a maioria testa modelos mais prontos. Ah, vamos abrir alguma coisa, vamos abrir um mercado, vamos abrir uma Ai, sim, farmácia, vamos abrir, né? Então acaba indo sempre nas mesmas coisas. Então, eu acho que o sol nasce para todo mundo, isso não tenha dúvida, mas vamos pensar um pouco fora da caixa, né? Trazer aí experiências diferentes para os clientes, desde um hotel boutique, não precisa ser um hotel com 90 quartos, com é, 50 quartos, fazer, sei lá, alguma coisa diferente numa chácara, sabe? Desde você colocar o teu cliente ali no lago com uma cesta de piquenique tomando um vinho, hum, né? Já é uma coisa diferente que você está sim, fazendo, sabe? Então, as pessoas precisam pensar fora da caixa para poder fazer turismo. Não é difícil fazer turismo. É muito simples fazer turismo. É gostoso fazer turismo. uhum, E quem vive na fronteira precisa respirar o turismo, né? sim, De uma forma muito intensa, porque todo mundo que vem para cá é turista. Todo mundo, né? Desde você que está indo para a Argentina, você precisa se considerar um turista na tua cidade, sim, né? Então, a partir do momento que eu olho para mim e me vejo como um turista, já muda toda a minha visão, hum, né? Porque às vezes o que para nós é muito simples, para a pessoa que vem de fora é muito diferente. Você estar em dois países, gente, né? Três municípios, três estados, nós temos o marco dos 8 pontos lá. Muitas pessoas tiram foto. Nós tivemos agora há pouco tempo com a secretária, né? uhum, A Catiane Seife aqui, ela não imaginava, ela é esposa do senador Jorge Seife. uhum, Então, ela não imaginava que a nossa fronteira era dessa forma, era tão próxima. Ela vai vir de novo para o festival, né? Ela vai ter um painel no seminário de turismo. Então, as pessoas estão olhando para a fronteira de uma forma diferente. A pandemia foi boa para isso. Por um lado, ruim porque fechou, e por outro lado, porque eles já começaram a olhar a fronteira de novo, né? uhum, E começaram a ter essas percepções diferentes também. sim. Deixa eu ver quem aqui nós vamos mandar um abraço aqui. A Ivone Sorioli, minha sogra querida. Um abraço, minha sogra. Obrigado pela audiência. A Ana Carolina e o Luiz também estão acompanhando aqui. Um abraço para vocês. Aproveitar, eu quero mandar um abraço também aqui pro pessoal aqui nosso, aqui, o Jonathan, a Ana, a Ana, fugiu o sobrenome agora. Temos também a Ana Balandi, temos o Porsche, temos a Heloísa, temos a Tatiane, enfim, toda a nossa equipe. O Wilson Maran lá está fazendo uma pergunta para ti aqui. Qual o percentual de tributos que incide na importação de vinhos e quais são os tributos que são cobrados? Na importação de vinhos, meu Deus do céu. Acho que você vai ter que falar com o meu contador. Ela fica mais na parte da gestão e, Sim. e a gente sabe também que
na bebida o pessoal persegue um pouco, né? Questão de bebida, assim, Na impostos. verdade, o imposto de importação, ele não existe, né, para a questão por causa de um tratado do Mercosul, que é o dos 27%. Então, Ah, tem alguns produtos do Mercosul que ele não incide, e um deles é o vinho, né? Então, ah, o IP não tem. hum. Ah, mas tem sim, tem CMS, tem Os outros os impostos. outros impostos normais, tá? E como que dá tanta diferença no Brasil e no... Então, o que que eu descobri quando eu botei importação no Brasil? Que eles ganham muito dinheiro em cima do vinho. Capaz. A margem usada geralmente das importadoras era uma margem, é uma margem alta. É uma Sim, margem alta e, enfim, né? Às vezes as pessoas têm essa pseudo, também era, a gente pensava que era imposto, enfim, mas às vezes é a tua margem do negócio mesmo, sim. né? Uhum. Então, e óbvio, na Argentina tá muito barato, né? Se você for Claro, tem pegar um vinho toda. que importa, né? Tem Sim. todas as suas características de importação, que é mais cara, óbvio. Não, e tem também todo o custo logístico, os custos Sim, inerentes a uma empresa de exato. importação. Exato, tem todos esses custos, né? Mas desculpa não saber te responder essa pergunta especificamente, porque se eu falar alguma coisa errada, depois brigam comigo. Então eu prefiro, né, não falar. Sim, Mas existe todos esses custos, né? Mas a gente não pode comparar com o valor hoje da Argentina, óbvio, né? sim. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui no Zap. Thalita, você viveu. Você falou que. Bom, para quem não sabe, a Thalita viveu um drama pessoal na sua família. Ela e o Léo, a Thalita contou aqui que ela conseguiu organizar a empresa de forma que ela esteve ausente por um tempo. E a empresa continuou trabalhando em dois momentos, na verdade. Teve o momento Uhum. do seu filho, enfim, que ela descobriu. Era o quê? Um tumor que ele O tinha? Benício, com 5 anos de idade, a gente descobriu que ele tinha um tumor no fígado, né? Aham. Ele teve hepatoblastoma, é um tumor maligno, e com trombo pro coração. Então, ele tinha um trombo no coração de 4 centímetros também. E nós descobrimos isso, ele tinha 5 anos de idade, em uma viagem também que nós fizemos a Curitiba, né? Então, o Benício nunca teve sintomas, né? Então, de uma criança doente. E isso que é o que mais, né, às vezes a gente precisa ter atenção, né? O câncer, ele quando ele não tem sintomas, Uhum. né? A febre vem quando já está num estágio mais avançado, a dor vem quando já está num estágio mais avançado, mas o Benício, ele foi realmente atípico na forma que a gente descobriu o tumor de fígado dele. Ele sentiu uma dor no braço. Então, uma dor no braço esquerdo, exato. E ele estava com uma dor no braço e uma dor no braço, e a gente foi no médico. Eu tenho médicos na família, né? Graças a Deus. Inclusive, uma das médicas que cuidou dele é a madrinha dele, que é a Isabela Maran, ela é oncopediatra. Uhum. E tenho a Isadora também. Liguei para elas falaram para mim dar remédio para dor, não passou. E a gente acabou indo na Unimed em Balneário Camboriú. E lá em Balneário Camboriú, a doutora acabou, né, visualizando uma massa no abdômen dele, onde nós não tínhamos visto. E a partir daí eu nunca mais saí do hospital, né? Eu falo, eu fui com uma malinha de mão para voltar, fui na sexta para voltar no domingo, e dali, com essa mala de mão, eu fiquei em Curitiba 9 meses, né? O Benício, ele não tinha chance de sobreviver, essa é a verdade, sabe, Veronese? Eu não sei se você tá assistindo isso, espero que não. Porque a gente fala, não fala isso, mas os médicos, eles me falavam todos os dias, o teu filho tem 1% de chance, né? Todos os dias eles falavam, Thalita, o teu filho tem 1% de chance. E a gente falava, hoje eu entendo que eles estavam querendo me preparar, que ele não ia estar aqui com Sim. nós. E eu falava, tá, então o que que nós vamos fazer nesse 1% de chance? Né? E ele tratou no Erastinho, em Curitiba. A gente foi para o Sírio-Libanês também. Quando a gente descobriu, o médico, o Dr. Tiago, ele foi bem consciente com nós e ele falou bem isso para nós, às 7 horas da manhã. O teu filho, ele tem 1% de chance de sobreviver. Nós não sabemos se nós temos condições de tratar ele aqui, e se fosse meu filho, eu levaria para São Paulo.
Foi isso que ele falou para nós. E nós falamos, então, vamos para São Paulo. Vamos lá. Eles nos encaminharam. O sírio-libanês não quis pegar o caso do Benício. Na época, eles falaram para nós que o Benício não ia sobreviver. O Sírio-Libanês. Exato. Eles falaram para nós que o Benício não ia sobreviver, que o Benício tinha, que era para mim voltar para Curitiba fazer as químicas, que o Benício tinha 2 anos de vida. E quando nós retornamos a Curitiba, nós tivemos uma equipe muito sensacional, que é a equipe do Erasto, e eles agarraram, né, com nós, falaram, olha, pai e mãe, nós vamos lutar com vocês até o fim e vamos seguir o tratamento, né? E nós ficamos lá, foi tratado, né? O tumor do Benício, até o final a gente não sabia que era hepatoblastoma, né? A gente só soube no último dia, né? Quando fez a última cirurgia, porque todas as biópsias davam inconclusivas. Então a gente fez a biópsia, deu inconclusiva e a gente foi tratando pelo que o patologista tinha de experiência. Então ele falou, pela experiência, o Benício tem hepatoblastoma. O hepatoblastoma ele é um tumor de fígado que dá na criança até 3 ou 4 anos de idade, se eu não me engano. Então, o Benício ele já estava fora dessa taxa de idade, ele tinha 5 anos. O hepatoblastoma é um tumor que você consegue ver pelo sangue, então tinha que dar alfa-feto positivo, dele dava alfa-feto negativo. Então, a biópsia veio inconclusiva. Então, nós não tínhamos assim, é isso aqui, né? Foi realmente o que o patologista, com a experiência dele, fez o melhor dele naquele momento. Foram 9 ciclos de quimioterapia intensas, né? Eu falo que foi uma universidade para mim estar dentro daquele hospital, né? Se tu me falar, Thalita, foi um momento difícil, muito difícil, o mais difícil da minha vida, Em né? algum momento tu perdeu a fé? Não, não, não perdi, não perdi. Eu acho que toda vez que eu entrava lá, eu falava assim, não tem como Deus não estar aqui. Eu falava, Deus, não é impossível você não estar aqui. E em nenhum momento eu me perguntava, todo mundo, às vezes me perguntava, você perguntou por que o Benício? Eu nunca me perguntei por que o Benício, sabe? Mas uma vez eu me perguntei por que essas crianças, sabe? Nós estávamos no Natal e assim, eu falo, a resiliência deles é tão importante e quando tudo que a gente passa hoje, eu lembro de lá, eu falo, gente, isso aqui não é nada, né? Aquelas crianças doentes, mal, enfim, eu falo que elas estão num momento que estão realmente o corpo humano definhando ali. Não é, a quimioterapia não é fácil. E são criaturas que tu tem aquele princípio, são todos inocentes, crianças, né, que não viveram a vida ainda, né, praticamente. E passar por uma aprovação tão E grande, né? eles estão, isso que eu ia falar, e eles estão felizes. E você olhava para aquelas crianças brincando no hospital, carequinha, felizes. E eu falava, gente, não, sabe? Eu falo, às vezes as pessoas elas precisavam ir um dia num centro de oncopediatria para entender um pouco o que a gente sente lá. Não é fácil. O Benício realmente é um milagre, Luiz. Muitas pessoas oraram por ele e eu acredito que ele é um milagre, porque os médicos mesmos, no dia da cirurgia, a única coisa que eles me falaram foi: mãe, eu vou entregar teu filho vivo, mas se eu tiver que abrir e fechar de novo e não puder mexer, nós não vamos mexer. O Benício, eles tinham ensaiado uma técnica para fazer, não deu certo a técnica. Eles tentaram uma segunda técnica, não deu certo. Tentaram uma terceira técnica, não deu certo durante a cirurgia. Foi a quarta técnica que deu certo a cirurgia. Então a pressão dele ia a 2, a 0. Eles pararam 8 vezes a cirurgia dele. Ele fez uma cirurgia de coração e fígado, né? Uhum. Então ele usou aquele aparelho que é o extracorpóreo, ele fez no Angelina Caron, ele ficou 40 minutos, né, desligado ali para fazer a cirurgia do coração. E a parte mais importante da cirurgia realmente era quando voltava, né? Quando começa a voltar o sangue pro corpo. Então foi uma cirurgia bem delicada, mas foram momentos difíceis, mas ao mesmo tempo eu falo
Obrigada a Deus por eu ser a mãe do Benício e poder ter dado o conforto para ele, ser a pessoa que estou ali com ele, sabe? Porque também ele é um menino muito forte, Hum. muito, muito forte. Eu acredito que além de Deus, eu acredito em Deus, acredito na Sim. fé, acredito em milagres. Eu acho que quando o médico se propõe a fazer um procedimento que nem ele às vezes acredita que possa salvar, ou que tem um percentual tão baixo de sucesso como esse, Deus deve colocar a mãozinha dele lá, né? Ah, põe com certeza. Meu Deus, Luiz. Tem uma questão que aconteceu conosco quando a gente foi fazer a cirurgia do Benício. Quando eu cheguei no hospital, ele foi correndo na minha frente. E a gente foi atendido pelo SUS. Isso é importante falar, que todo mundo acha, vocês foram atendidos particulares? Não, eu fui pelo SUS, muito bem atendida, por sinal. E, enfim, foi magnífico o tratamento dele, o tratamento que o SUS fez, né? Mas o SUS colocou, por ser uma doença tão grave, a gravidade dele era alta. Na verdade, todo Porque diz tipo que de o SUS tem aquela fila de espera, aquele negócio. Não, para câncer não existe isso no SUS, tá? Hum, Então, assim, todo tratamento de câncer no Brasil é grátis, é de graça para qualquer pessoa. Eles não vão. Tu chega num hospital com com o diagnóstico de câncer, você vai pelo SUS, né? sim. Sei lá, eu não sei se algum ou pelo plano de saúde. Não Sim. existe pagar, né? Então, eu também não sabia disso, descobri o dia que eu cheguei lá, porque eu cheguei lá e também falei, A não, gente é fica sabendo alguma particular. coisa sobre o Daí SUS que nós. daí a doutora falou, não, mãe, não é particular, é pelo SUS ou convênio. Daí eu falei, não, é particular, né? Daí ela falou, não, né? Mas depois a gente conversa Sim. sobre isso. Enfim, mas foi pelo SUS e foi excelente. Mas voltando, quando o Benício chegou no hospital, ele saiu correndo na minha frente e ele falou assim, mãe, eu já vim aqui. Mas a gente nunca tinha ido naquele hospital. Daí eu falei assim, não, a gente não veio aqui. E ele falou, sim, mãe, eu já vim aqui. Eu falei, como assim você já veio aqui? Do Léo tava comigo, daí eu pensei, pô, um dia antes da cirurgia, né? Ele me fala Sim. aí, fomos pro quarto, daí eu falei pra ele, mas filho, quando que você já veio aqui? Eu sonhei, ele me falou. Eu falei, como assim tu sonhou? Ele falou, sim, mãe, eu sonhei. Daí eu falei, mas você veio fazer o que aqui? Daí ele falou, eu fiz um acesso e fui embora. Mas tinha uma parede toda colorida. Daí eu falei pro Léo, falei, Léo, eu não vou mais fazer essa cirurgia. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Você se desesperou. Imagina. Esse, né? Tu Sim. começa a pensar um monte de coisa. No outro dia chegou a doutora dele, a doutora Ana Paula é o nome dela. E eu falei, doutora, aconteceu isso, o Benício me falou isso, eu não quero fazer cirurgia. Daí ela olhou pra mim e falou, ele já veio na ala pediátrica aqui? E aí eu falei, não, vamos levar ele lá? Porque ele falou da parede colorida. A hora que eu cheguei na ala pediátrica, ele falou, mãe, é aqui que eu vim. Nossa, eu tô arrepiado de ver isso, hein? E aí eu falei, daí sim, né? Piorou a minha situação como mãe nesse momento. Fomos pro quarto e eu fui pro nosso apartamento tomar um banho, que no outro dia era cirurgia ainda, a gente foi 2 dias antes. E quando eu retornei, o Léo tinha trocado de quarto, né? Eles tinham solicitado pro Léo trocar de quarto, e a hora que eu abri a porta do quarto, a parede inteira dava para a área de pediatria, que era parede colorida. E a gente ficava o dia inteiro olhando para aquela parede colorida. Falei, pronto, Senhor Deus. Por isso que eu falo que Deus faz tudo como tem que fazer. Enfim, ele fez a cirurgia, deu mais que certo. Eu fui preparada para ficar com o Benício 10 dias entubado na UTI. O Benício saiu da cirurgia, era 2h30 da tarde. 10 horas da noite o médico desentubou ele. Do mesmo dia, para você ter ideia. Eram 10 dias de UTI para mim ficar internada com ele. A gente ficou mais 2 dias na UTI. Eu fui pro quarto. Isso foi. Ele operou no dia 5 de março. Na outra semana eu já estava no apartamento. E no dia 16 de março da pandemia, que fechou a fronteira no dia 17 de março, dia 16 de março eu estava em casa com ele. E aí cheguei e fechou a fronteira. Que bênção, né? É. Mas quando a gente saiu do hospital, ele foi na cadeirinha de rodas. E aí a gente saiu pelo outro lado, que ele também nunca tinha ido naquele hospital.
E ele olhou pra mim e falou: Mãe, quando que a gente veio aqui? Você não lembra desse lustre? E eu falei: Meu filho, a gente não veio aqui. Ele falou: Mas você não lembra mesmo, né, mãe? Eu falei: Tá bom. Eu não quis mais discutir com Sim. ele. Mas enfim, foi um É aquela aprendizado. sensibilidade. A criança, ela diz que a criança, por ela não ter as experiências que a gente tem, as decepções ao longo da vida, ela é mais sensível para questões extrasensoriais, vamos dizer assim. Exato. São coisas que a gente não Né? explica, né, Luiz? Que a Sim, gente passa na vida e são experiências que só nos agregam. Eu sim. falo assim, sabe? E essa passagem do Benício, eu acredito que eu gosto de falar também que é uma ponta do iceberg, porque tantas pessoas me ligaram, tantas pessoas que oraram por ele, pessoas que se aproximaram de Deus por causa dessa doença dele, Uhum. né? Então, e que me ligavam e falavam: Olha, Thalita, eu não rezava mais, eu comecei a rezar por causa do teu filho, sabe? E pessoas que eu não tinha proximidade mesmo, sabe? Sim, Então, assim, eu vejo isso também como uma questão muito maior do que uma doença, né? sim. Mas sim de trazer a fé de novo para as pessoas, sabe? Então, até hoje, as pessoas vão no mercado, se eu tô passando, você é a mãe do Benício, sabe? Às vezes ele é mais conhecido que eu falo: Sou, nossa, eu orei pelo teu filho. E eu falo: Meu Deus, sabe? Pessoas que você não conhece. E eu sou muito grata mesmo a todos que oraram por ele, né? Minha gratidão aí. Tá vivo, né? A fé, não vale a pena não desistir. Eu vejo, inclusive eu assisto outros podcasts, eu vejo o pessoal comentar muito disso. Pessoas que trazem experiências como a sua, Hum. que muitas vezes numa situação quase que irreversível, ou até desenganadas numa situação, e movidas por uma fé muito grande, por um desejo interior, assim, de reverter aquilo, elas saíram, né, desse Sim. processo. E eu acho que é muito importante, numa situação dessa, você não perder a fé é o ponto principal, Sim. né? E você ter uma visão, tentar ter uma visão Uhum. positiva da situação mesmo, mais difícil que ela seja, né? Porque você tá ali com o teu filho, você não é que você não pode chorar, mas você tenta deixar aquele ambiente Sim. melhor para ele, mais feliz, né? E é isso, eu acho que isso é na vida também, não só Sim. numa situação extrema como eu passei, mas também em todos os momentos. Você precisa sempre olhar a solução e não o Sim. problema. Exatamente. Inclusive, eu quero aqui lembrar de um fato, porque a gente torce muito para que as pessoas superem essas dificuldades. A gente rezou pela Thalita, pelo Benício. Também tivemos outros dramas aqui, com o próprio Wilson Françosi, com a filha dele que teve Sim, leucemia. foi na mesma Então, época. eles ficaram meses no hospital, né? Depois nós tivemos agora mais recente o Gustavo e a Crisa, o Cris Sim, Cicobi, com um menino que caiu de bicicleta. Então, são dramas que a fé move montanhas e que faz com que eles superem isso, né? exatamente. Aí. E move mesmo. A fé move montanhas, disso eu não tenho dúvida. Hum. Esse bate-papo legal aqui, nós já estamos no final aqui. Quero ver aqui, pessoal elogiando aqui bastante. Pessoal aqui, quero mandar um abraço para todo mundo. Ele e o Benício estão assistindo, o Então, Léo. Ele comentou aqui. Então, um abraço aí pro um Benício, abraço né? aí pro Benício. Que Deus abençoe aí. Hoje ele tá bem? Tá ele, meu Deus, goleiro. É. Joga futebol, é goleiro, adora. Quero mandar um abraço pro Gilmar Brizola de Campos. O Gilmar que eu vi essa semana uma entrevista dele lá no Portal Tri, tava lá falando, né? E um pouco da sua história. Um abraço. É O Ah, Gilmar, não, o Gilmar não, tava lá o o Josias? O Josias. Gilmar O Gilmar Vertício. o Gilmar não, né? Um abraço pro meu amigo Gago e pro Josias E- também, os dois. o Gago e o Josias. Ele que teologia aqui, uma liderança expressiva que cresce a cada dia na nossa trifronteira, Que bom. né? E eu quero mandar um abraço também para todo mundo que nos assistiu aqui, mesmo que não comentou aqui, né? Quero agradecer você pela audiência, né? Nós tivemos aqui um bate-papo bem legal aqui com a Thalita. Thalita, ficou alguma coisa que eu não te perguntei? Eu sei que você tem uma história tão legal que nós poderíamos falar muita coisa aqui, né? Nós E, poderíamos ficar aí um pouquinho conversando. isso. Mas de repente tem algum fato que você acha que é interessante nós agregarmos? Olha, eu acho que foi falado um pouco de tudo, Hum, né, da minha vida em si. hum, E, enfim, eu casei muito jovem, né, Luiz? Então eu casei, eu engravidei com 14 anos. 14 anos, Com Thalita? 14 anos, exato.
É um fato que Nossa, eu acho que poucas pessoas sabem. é, Eu engravidei com 14 anos, casei com 15 anos com o Léo. Nós fizemos aí agora 20 anos de casados, né? sim. Então, por isso que eu falo que o Gustavo foi meu primeiro empreendimento, né? Foi um filho que eu tive que aprender a lidar. Mas o Gustavo tem hoje que idade? Vai fazer 20 20? anos? É, Vai fazer 20? então foi. Você Sim, engravidou e exato. casou, então. Engravidei e casei, exatamente isso. O Gustavo tá aí fazendo faculdade na Unetri, onde eu tenho muito orgulho disso, né? É uma nossa faculdade da fronteira. Eu falo pra ele que eu fiquei mais feliz quando ele falou que ia pra Unetri do que se ele tivesse passado em medicina. E ele me olha tipo, por que isso? Eu falo, porque sim, porque eu acho que a gente tem que valorizar Valorizar o que é daqui, a né? cidade, sabe? Exatamente. Acho que é isso É, mesmo. a Unitri faz um papel excepcional na nossa fronteira. Quero mandar um abraço para toda a equipe lá. Jonas, O Elisandro, Jonas, é pessoal. isso. Pessoal que está sempre envolvido, participando. Inclusive, a gente queria fazer aqui alguns projetos aqui pela TV, em parceria com a Unitri, com a Green. Até troquei uma ideia outro dia com a Raquel e vamos ver. Né, a ideia Tem que era a fazer. gente promover alguns eventos, enfim, de debate, discussão, que eu acho que para agregar um pouco mais. Com Tu sabe que certeza. o meu bate-papo contigo sobre essa questão de turismo, nosso bate-papo deu uma chacoalhada, né? Sim. E eu acho que vai render aí algumas coisas. Não, eu acho importante, sim, a gente também como falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que o turismo é um pouco distante e não é. É É. muito presente na nossa vida todos os dias, Uhum. sabe? E tem muitas portas, tem muitas lacunas na nossa, todas as lacunas, eu digo, na nossa fronteira precisam ser preenchidas na área do Uhum. turismo, né? Porque como você falou, todo mundo vai sempre fazendo a mesma coisa, Sim. né? E o turismo ele Vai precisa sempre ser naqueles fomentado. formatos prontos, aqueles formatos mais fácil, né? Exato. Mas, enfim, nem sempre o que é fácil é o que vai te fazer ter mais sucesso, porque às vezes o projeto de turismo bem planejado pode te tornar você uma pessoa com muito mais sucesso, né? Exatamente. Perfeito, então, pessoal. Eu quero agradecer vocês, então, mais uma vez pela audiência. Quero agradecer a Talita pela presença, né, Talita? Você sabe que aqui as portas estão abertas, Obrigada. né? Quando quiser vir aí é só chegar. Te agradeço também por ter aberto o coração, né? Ter falado, enfim, foi um momento aqui emocionante aqui no nosso bate-papo também, desse lado pessoal, né? Esse drama que você viveu. E um abraço aí pro Léo, pro Benício, né? Para toda a tua família lá, pro Gustavo, Gustavo, né? O pessoal que estava aqui nos acompanhando. Perfeito, pessoal. Um abraço para nossa equipe aqui que nos acompanhou, que nos auxiliou aqui. A equipe é sempre fundamental para que as coisas deem certo e deu certo mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom final de semana.